A paz do Senhor esteja convosco. 50 dias rumo a Pentecostes. E já vencemos uma semana. Serão 7? Então, faltam 6 semanas apenas desse momento, dessa série de programas que nós estamos fazendo rumo a Pentecostes, seguindo as leituras da liturgia. E hoje, dia 12, segunda-feira, a primeira leitura é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 23 a 31. Nós damos aqui uma maior ênfase à primeira leitura e ao Salmo, porque graças a Deus já existem muitos irmãos fazendo a meditação do Evangelho do dia. Então nós fazemos a leitura da primeira leitura, comentamos o Salmo e qual é a relação que há entre os três, primeira leitura, Salmo e Evangelho. É basicamente isso que fazemos em todos os nossos programas. Vamos começar então com Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23, que é a primeira leitura de hoje. Mas antes, quero pedir a você para ajudar o nosso canal, esse nosso programa. Se você puder se inscrever agora aí, ou se você já se inscreveu, por favor, aperta aí no sininho, porque você vai ser avisado a cada momento que nós colocarmos um novo programa no ar. Você recebe a notificação, amém? Vamos à primeira leitura então, que aliás é chamada de o segundo Pentecostes, sabia disso? Essa passagem que vamos ler agora é considerada o segundo Pentecostes. E o que nós vamos ler aqui aconteceu logo depois que os apóstolos foram ameaçados e proibidos de pregar em nome de Jesus. E Pedro já havia dito para eles, olha, convém a nós obedecermos antes a Deus do que a vós, né? Mas assim que eles foram postos em liberdades, eles não sofreram nada, foram soltos, mas sob ameaças. Eles correram lá na igreja para contar, estamos sendo ameaçados. Fomos proibidos de pregar em nome de Jesus, de fazer curas, sinais e prodígios. Mandaram a gente parar com isso. E aí, qual vai ser a reação da igreja ao verem os apóstolos sendo assim ameaçados? Será que eles vão pedir para eles então, segura um pouco, vamos pregar menos, vamos falar menos de Jesus para não acontecer nada com vocês? E surpreendentemente não é isso que vai acontecer, porque aquele povo que fazia parte já dessa igreja nascente, a nossa igreja católica, já era um povo cheio do Espírito Santo também. E a oração deles vem no sentido completamente diferente daquilo que o inimigo queria, do que os inimigos queriam. Então aqui, que eu destaquei, eles, ao ouvirem o relato das ameaças, veja aqui no versículo 23, postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinham dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz, começaram uma oração a Deus e disseram, Senhor, vós que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que existiam, tu que és o Todo-Poderoso. Ninguém pode enfrentar o vosso poder. Vós que pelo Espírito Santo, eu destaquei isso aqui, pela boca do nosso pai Davi, vosso servo, dissestes. Aí vão citar um trecho do Salmo 2. E a nossa igreja tem ensinado que quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo. O grande autor da Bíblia é o Espírito Santo. E essa é a oração deles. Vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dissestes. E aí citam esse trecho do Salmo 2, que diz assim, por que se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Salmo 2. Veja, essas pessoas se levantaram contra os apóstolos, contra os discípulos. E o versículo aqui citado do Salmo diz que eles se levantaram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Ou seja, quando alguém se levanta contra o nosso ministério, contra o nosso esforço de evangelização, quando há críticas, perseguições, proibições, não é contra nós. Nós sabemos que não é nem contra homens de carne e sangue que nós lutamos. Quando lutam conosco, também não é contra nós, mas é contra o próprio Deus que criou o céu, a terra e tudo que existe. Ou seja, esses inimigos já começaram derrotados. Aleluia! Já começaram derrotados, porque não é contra nós que estamos lutando, mas estão lutando contra o Senhor e contra o seu Cristo. E aí, eles contam, nessa cidade se uniram Herodes, Pôncio Pilatos,
com o povo de Israel para executarem o que Deus mesmo predestinou que acontecesse. E agora eles vão fazer um pedido a Deus. Vão pedir para que os apóstolos preguem menos, tomem mais cuidado. Qual é o pedido? Versículo 29. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que, com todo desassombro, anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Eles pediram que eles pregassem ainda mais com coragem e pediram carismas, curas, milagres e prodígios. Eles pedem esse carisma, pedem o dom da profecia para eles pregarem. Profecia, sabedoria, né? Quando dizem para eles profetizarem. Aí depois, o que acontece? Eles pedem os carismas e Deus envia o Espírito Santo. E às vezes nós pedimos o Espírito Santo e ele vem com os carismas. Aqui eles pediram os carismas, então veio o doador dos carismas, o Espírito Santo. Versículo 31 é impressionante, porque diz que mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tal poder que tremeu aquele lugar. Certamente era o cenáculo, né? E todos ficaram cheios do Espírito Santo. O segundo Pentecostes. Veja, eles já tinham ficado cheios do Espírito Santo lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Agora de novo, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, o segundo Pentecostes. E anunciavam com coragem, com intrepidez, a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo nos move a ter essa coragem de enfrentar tudo e todos, a anunciar com intrepidez a palavra. E essa palavra pregada é confirmada pelos carismas. Deus confirma a pregação dos apóstolos por meio dos sinais e prodígios. Quero lembrar aqui que a palavra sinais não tem, aqui na Bíblia, a conotação que temos para nós hoje. Sinais é algo que remete a outra coisa. Um sinal simboliza alguma coisa. Por exemplo, você vê fumaça. Então é sinal de que há fogo. Não é assim? Você olhar a realidade. Muita gente passando fome. Quer dizer que o governo não está cuidando do seu povo. Sinais. Biblicamente, sinais são ações de Deus milagrosas. Por exemplo, cobraram de Jesus: Moisés nos deu o maná no deserto, e tu, que sinais nos apresenta? Porque o maná foi um grande milagre. E aí Jesus disse: eu não vou dar outro sinal que não de Jonas, que ficou 3 dias dentro de um peixe e depois saiu vivo. Ele estava falando da sua própria ressurreição. Então, quando se fala de sinais, está se falando de ações milagrosas de Deus. Curas, prodígios, sinais. Bem, aí eu pergunto agora, depois desse segundo Pentecostes, e que os move a pregar com muito mais coragem ainda, qual vai ser o salmo? Eles citaram o Salmo 2? Pois bem, imagine agora. Adivinha? Salmo de hoje, Salmo 2. E é justamente a passagem que foi citada por eles na oração. Eu vou destacar aqui do Salmo de hoje na missa. Porque os povos agitados se revoltam? Porque tramam as nações projetos vãos? Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido, que é Jesus. Salmo 2 da missa de hoje. Foi citada na primeira leitura. Bom, e o Evangelho? O Evangelho é o encontro de Jesus com um judeu. Veja, não eram todos os que ficaram contra Jesus. Nicodemos, um homem que era do grupo dos fariseus, era um chefe judaico, foi procurar Jesus de madrugada, para as pessoas não saberem quem procurava Jesus. E ele testemunha que ele reconhece que Jesus, primeiro, é um mestre, professor, é um rabi. E segundo, ele reconhece que o que Jesus faz vem de Deus. Por quê? Diz ele: ninguém pode realizar os sinais que realizas, a não ser que Deus esteja com ele. Os sinais, os milagres que se manifestavam em Jesus
convenceram Nicodemos, não, esse homem é de Deus. Este homem é de Deus. Então ele foi escondido de madrugada a procurar Jesus. Tipo, ele foi dizer, eu acredito em você, mas eu não vou me juntar aos seus. Eu sei que você é de Deus, mas eu vou continuar aqui com os judeus. Né? Eu vim escondido aqui até para que ninguém veja, para eu continuar numa boa lá com os judeus. Mas eu quero que você saiba que eu acredito que você é de Deus. E aí Jesus vem com aquela resposta. Em verdade eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando de nascer de novo. E aí Nicodemos falou, mas como que eu vou nascer de novo sendo velho? Jesus fala, tem que nascer da água e do Espírito. Como um canto antigo que nós cantávamos na renovação. Oh, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito de Deus. Oh, tem que nascer da água e do Espírito de Deus. Tem que nascer do Senhor. É preciso nascer da água, o batismo, e do Espírito, ficar cheio do Espírito Santo. É preciso nascer da água e do Espírito, para nascer de novo. Aquele homem precisava nascer de novo, não adiantava de dizer, eu acredito que você é o Cristo, mas eu vou continuar lá com os judeus. E depois dessa conversa de Nicodemos com Jesus, a gente não presta muita atenção sobre o que aconteceu com Nicodemos. Mas lá na cruz, depois que Jesus morre, mostra que Nicodemos ficou amigo dos discípulos. Ele ajudou a recolher o corpo de Jesus e ser sepultado. Ele aparece lá na frente, o que demonstra que ele continuou sim. Ele aderiu a Jesus e a sua doutrina. Graças a Deus. Irmãos, vamos então orar agora, pedir a Deus que todas essas graças que acontecem por meio do Espírito Santo aconteçam também conosco. Vamos pedir que nossa pregação seja confirmada pelos sinais e prodígios do Espírito Santo, porque esses sinais autenticam a nossa fé e a nossa pregação. Senhor, eu vos peço agora, vós que criastes o céu, a terra e tudo que existe, olhar para todos os cristãos perseguidos no mundo inteiro, olhar para cada um de nós aqui, que muitas vezes somos incompreendidos, também somos proibidos, criam barreiras ao Evangelho. E concedei, Senhor, que nós continuemos anunciando com coragem a vossa palavra, por todos os meios possíveis, oportuna ou inoportunamente, continuemos levando a tua palavra. E concedei, pelo ministério do Espírito Santo, que se realizem curas, prodígios e milagres na vida de todos os que estão acompanhando esta série de programas. Curai agora, Senhor, os nossos enfermos, nossos irmãos que estão internados, que receberam o diagnóstico de Covid e que estão tratando em casa. Concedei, Senhor, por meio dos sinais, a cura e o milagre para cada um deles. Isso nós os pedimos por intercessão de Nossa Senhora. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã nós voltaremos com mais um programa da série. Deus abençoe. Fique com Deus, irmãos.